Bom, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu por último e a gente segue em frente. Bom, pessoal, então o que nós estávamos vendo até agora é o fato de que nós queremos essas representações aqui, ou seja, indistinguíveis. E a gente argumentou que a maneira de introduzir a indistinguibilidade das partículas nesse tipo de construção é fazendo com que esses estados aqui, né, sejam representações do mesmo estado físico, né? Como os vetores no espaço de Hilbert, né, que representam estados físicos, como o que representa estados físicos no espaço de Hilbert são raios e não vetores, significa que dois estados que diferem por uma fase podem representar o mesmo estado físico, certo? Então, a gente viu que existe uma liberdade nessa troca aqui, que estava associada a uma escolha de uma variável alfa que podia ser mais ou menos 1, certo? Isso nos levou à conclusão de que esse espaço aqui, em particular, ele podia ser escrito como a soma direta desse espaço, que é o espaço dos vetores que habitam esse espaço, que são simétricos na troca do primeiro e segundo objeto aqui, soma direta com espaço antissimétrico, certo? No caso de duas partículas é fácil de representar, porque aqui esse espaço é igual a essa soma direta. Quando você tem mais vetores aqui, isso não vai ser mais verdade, tá certo? Mas só para entender que existem essas duas opções, acho que vale a pena escrever dessa forma. Então a gente parte do pressuposto da indistinguibilidade, usa a mistura disso com a questão do espaço de Hilbert e como a gente representa os estados físicos, para descobrir que existem duas maneiras de fazer isso, certo? E a gente estudou um pouco essas duas maneiras. Uma é simétrica e outra é antissimétrica. Ou seja, quando você troca um par de rótulos, você ganha um sinal de -1, e outra, quando você troca um par de rótulos, você ganha um fator de +1 na frente. Nada demais, certo? E a gente viu que existe uma série de complicações, ou seja, quando você tenta escrever uma base nesse espaço aqui, então você tem rótulos do tipo A, B, S, claramente você não quer colocar na sua base AB e BA. Por quê? Você não quer a sua base tendo tempo. Na verdade, a gente, pela definição de base que a gente colocou lá atrás, é o conjunto mínimo de vetores linearmente independentes. Então a gente nem pode colocar esse vetor junto na base. Só que o problema é que as coisas ficam um pouco mais chatas de trabalhar, porque você tem que levar em consideração todas essas permutações possíveis na hora que você vai construir as somas de decomposição. Ou seja, quando você vai construir aqui o que um certo psi simétrico é uma combinação de elementos da base, você tem que fazer coisa do tipo soma de A maior que B, né? A, B simétrico, e aqui o coeficiente, vezes o coeficiente qualquer aqui, psi AB. Tá certo? E que isso às vezes é um pouco inconveniente, né? Do ponto de vista da manipulação, às vezes fica desnecessariamente um pouco mais complicado. O que nós vimos no final da aula passada foi o seguinte: pelo menos no caso da representação da posição, a gente tem que x1, x2 é um elemento desse espaço, certo? Ou seja, ou melhor, se você quiser, né, é o dual desse espaço aqui, não faz parte nem do espaço simétrico ou antissimétrico, porém, quando a gente faz esse produto aqui, x1, x2, com um vetor que pertença a um desses dois espaços aqui, naturalmente isso aqui vai ser proporcional a isso aqui, x1, x2, SA, psi, SA. Ou seja, como esse vetor pertence a um dos subespaços, e esses subespaços são ortogonais, quando eu calculo o produto interno desse vetor com esse aqui que pertence ao espaço maior, ele seleciona o pedaço que está naquele espaço daquele vetor. E que, do ponto de vista da manipulação algébrica, é mais conveniente você trabalhar com esse objeto aqui do que com esse objeto aqui. Porque as integrais que você faz aqui são integrais nesse espaço aqui. Ou seja, são aquelas integrais que vão de menos infinito a mais infinito e você não precisa se preocupar com a ordem dos rótulos, tá certo? Então a gente mostrou ali como manipular essas coisas todas, que é uma questão um pouco mais técnica, né? Não tem muita física nesse pedaço não, né? E agora a gente pode voltar para dar um exemplo dessas coisas e seguir em frente.
Beleza? Então isso aqui é só uma recapitulação rápida do que a gente está fazendo até agora. E vocês têm alguma dúvida ou eu posso ir em frente? Indistinguível, é. Porque por enquanto a gente não sabia muito bem que tipo de coisas nós encontraríamos ao impor a indistinguibilidade, chama de I. A gente descobre que existem dois tipos que não se misturam, né? Ou ela é indistinguível de um jeito ou indistinguível do outro. Não dá para ela ser indistinguível simétrico e depois antissimétrico. Ou ela é indistinguível de uma forma ou ela é indistinguível de outra. O que está contido no fato de que a gente encontrou que isso é um subespaço. Como é um subespaço, qualquer coisa que você faça nele, você sempre cai dentro dele, entendeu? Então, se uma coisa começa em indistinguível, termina em indistinguível simetricamente ou antissimetricamente. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, que vai juntar um monte dessas coisas. Bom, vamos pegar aqui um vetor S, um vetor psi-S, que pertence, né, claramente a um espaço simétrico, né? E a gente pode dizer que ele é constituído por um espaço, que ele é construído através de um vetor assim. Ou seja, tem um rótulo, que é um número inteiro, que está classificando ou está, como é que se diz, contando ali os estados numa certa base, né? Ou simplesmente o nome dos estados. E eu quero aqui a versão simétrica dele. Okay? A gente quer que ele seja normalizado, então a gente bota um raiz de 2 aqui, onde a gente está supondo claramente que, por exemplo, o estado 3, 3 é normalizado, certo? Eu estou abusando aqui a notação, estou botando 3, 3 sem o 4, mas é porque eu já estou querendo que vocês se acostumem com a ideia da construção desses espaços de dois rótulos a partir do produto tensorial. E como a gente está construindo a partir do produto tensorial, a gente tem que lembrar que quando a gente faz AB, sei lá, CD, isso aqui é definido, foi assim que nós definimos lá atrás, como AC vezes BD. E lembrando que nós não estamos distinguindo esse espaço desta entrada, desse espaço desta entrada, porque a gente precisa que esses espaços sejam iguais, ou pelo menos tenham um mapeamento 1 para 1 entre eles, justamente para quando a gente faz essa construção aqui, para a gente poder pegar a versão simétrica ou antissimétrica, a gente tem que saber mapear um vetor desse espaço para esse. Aqui eu já botei o mesmo V, mas se vocês lembrarem lá atrás eu tinha começado com V1, V2. Então, se você tem dois espaços e quer construir uma coisa simétrica, naturalmente só pode ser simétrico se você pode trocar, mas trocar significa mapear um vetor daqui para cá, certo? Então, quando eu digo isso aqui, naturalmente eu estou dizendo que esse cara é igual a 1, e como esses vetores fazem parte do mesmo espaço, 4, 4 também tem que ser igual a 1. Tá certo? É uma base normalizada que induz uma base normalizada lá. Por isso que a gente tem aqui aquele fator de raiz de 2, que nós tínhamos deduzido lá atrás. Certo? Bom, o que acontece agora se a gente projetar esse cara numa base assim? Você vê aqui, veja, x1, x2, não é um vetor do espaço simetrizado, certo? E eu projeto no meu psi aqui, certo? O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter o seguinte, 1 sobre raiz de 2, que é esse raiz de 2 aqui, e eu vou ter, deixa eu ver, isso, eu vou ter aqui x1, x2, 3, 4, mais x1, x2, 4, 3, certo? Mas isso aqui vai me dizer que psi-s de x1, x2 é igual a 1 sobre raiz de 2, e aqui vai ficar assim, psi3 de x1, psi3, eu estou chamando esse cara aqui de psi3, tá? Quando na sua versão de função de onda. Psi3 de x1, psi4 de x2, mais psi3 de x2, psi4 de x1, certo? Então fica muito mais palatável escrever dessa forma. Você vê muito claramente,
está pegando o produto dessas funções de onda e calculando a versão simétrica desse cara aqui, trocando os rótulos, né? Você vê que aquilo que a gente estava vendo de uma forma mais abstrata, de que esse cara projetado nesse seleciona só esse pedaço, está meio que evidente aqui já. Vocês podem ver que eu posso trocar 3 por 4 e esse negócio é simétrico. Por quê? Porque eu troco 3 por 4 e esse cara vai ficar o C3 com X2 e esse C4 com X1. Mas esse é exatamente aqui que eu vou obter se eu trocar. Então um vai no outro. Só que se eu trocar X1 por X2 é a mesma coisa também. Se eu troco X1 por X2, eu troco desse cara para esse cara aqui. Então você vê que o fato desse pedaço ser simétrico já induz uma simetria aqui. Tá certo? Que é a versão concreta dessa ideia que eu estava trazendo para vocês, mais abstrata, de que a projeção de um vetor num espaço maior no subespaço seleciona só o subespaço. Seleciona só a componente desse cara no subespaço. Tá certo? Dá para ver isso. Olha para essa expressão aqui e pensa o seguinte. Essa expressão, deixa eu escrever assim, 1 sobre raiz de 2, aí a gente pode escrever assim, ó, 1 meio, deixa eu ver se o que eu vou fazer vai ficar claro ou não, x3, x1, e c4, x2, mais, deixa eu só... Ok, deixa eu escrever de uma outra forma, senão vai ficar muito longo. Ó, eu posso pegar essa expressão aqui e escrever ela como sendo ela mais... Desculpa, posso escrever essa expressão como sendo 1 meio dela mais 1 meio dela. Certo? Só 1 meio mais meio igual a 1. O primeiro eu posso escrever o seguinte, isso aqui é x1, x2, aí eu botei esse meio aqui, 3, 4, simétrico. Vou botar 3, 4, mais 4, 3. Tá certo? Vocês concordam que isso aqui dá isso aqui foi o que a gente fez, né? Mas isso aqui também dá. Certo? Só contar aqui. Ok? Então vocês vejam, eu simplesmente peguei essa expressão aqui, escrevi como sendo ela mais ela de novo aqui. Só que se eu projeto x1, x2 aqui, eu vou obter o mesmo resultado se eu projetar x2, x1 aqui. Mas isso aqui é a mesma expressão, então eu posso botar evidência. Isso aqui vai ficar assim. 1 sobre raiz de 2, 1 meio, e esse cara vai ficar assim. Acho que não precisa. Vai ficar x1, x2, mais x2, x1, 3, 4, mais 4, 3. Certo? Não tem nada de surpreendente no que eu estou fazendo, tá, pessoal? É só uma questão de deixar bem evidente o que está acontecendo, ok? Bom, mas a gente sabe que se eu pego esse raiz de 2 e boto aqui, ó, eu tenho o meu vetor simetrizado, que está normalizado bonitinho, e esse cara aqui eu posso escrever, eu posso pegar esse 1 sobre raiz de 2 aqui, 1 sobre 2, e posso separar em duas vezes 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Então eu boto raiz aqui e volto a botar esse cara aqui. Certo? Mas isso aqui agora é o nosso x1, x2 simétrico. Certo? Então aquele resultado que nós tínhamos encontrado na aula passada. Esse cara aqui vai ser igual, deixa eu escrever aqui, 1 sobre raiz de 2, o nosso x1, x2 simétrico, no nosso psi simétrico. Tá certo? E a gente chamou na aula passada esse cara aqui de a nossa função de onda barra de x1, x2. E a única diferença, pessoal, é o fator de 1 sobre raiz de 2 aqui. Certo? Que, se vocês lembrarem, é o fator que vai consertar ali aquelas questões da troca de uma integral
que vai só da metade, né? Da metade não, só vai de x1 ao x2 e tal, para aquela integral que vai de menos infinito a mais infinito nas duas dimensões. Então, justamente esse fator aparece porque quando você está fazendo integrais nesse espaço aqui, você tem que tomar cuidado de x1 ser diferente, de ser maior que x2, por exemplo, e quando você está fazendo integrais nesse espaço aqui, você não precisa se preocupar, tá certo? Então, uma coisa já compensa a outra e as coisas funcionam direitinho, ok? Mas, novamente, isso aqui tem que fazer a continha para se convencer. Bom, agora, como é que a gente... Digamos que a gente esteja descobrindo a mecânica quântica agora. O que a gente faz agora no laboratório, dado tudo que a gente sabe sobre mecânica quântica, para testar essas hipóteses? Ou seja, será que esses estados aqui realmente são estados físicos? Será que as partículas são indistinguíveis? Né? Como é que a gente poderia fazer um experimento e determinar isso no laboratório? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente quer calcular a probabilidade de obter um certo estado na posição x1, x2, certo? Esse cara aqui, o que vai ser? Deixa eu pegar. Ó, esse fator de 2 aqui, desculpa, tá vendo? Se eu pegar o módulo quadrado desse cara aqui, eu jogo o meu raiz de 2 para o outro lado, esse raiz de 2 vai fazer grande diferença, porque tudo vai depender de como eu vou integrar aqui depois, tá? Mas só vamos pensar no caso que a gente está pegando o módulo quadrado desse cara aqui como nossa probabilidade. Bom, quando a gente faz isso, a gente vai ter o raiz de 2 ao quadrado, que é um fator de 2, módulo da função de onda sem a barra, né? SA x1, x2. Ok? Bom, vamos considerar então que o nosso psi SA ele vai ser 1 sobre raiz de 2. E vamos manter esse exemplo aqui. Vai ser 3, 4, só que agora mais ou menos 4, 3. Certo? Porque eu quero ver o que acontece também com os simétricos e com os antissimétricos. Okay? Beleza. Bom, agora é fácil, né? Eu preciso calcular esse cara aqui. Vamos lá. P, SA. Para ter espaço eu não vou escrever o argumento. Isso aqui vai ser 2. E aí o módulo quadrado vai ser o módulo quadrado desse cara aqui, né? Aqui. O módulo quadrado disso aqui com mais ou menos aqui. Certo? Então vai ficar assim. O primeiro termo, que é o 3x1 e o 4x2 ao quadrado, vai ficar assim. Eu tenho aquele 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, né? Que eu já posso botar aqui do lado de fora. Certo? Raiz de 2 ao quadrado, corta. Vai ficar assim. Psi 3 x1 ao quadrado, psi 4 x2 ao quadrado. Certo? O que? Mais psi 4 x1 ao quadrado, psi 3 x1 ao quadrado. Ok? Mais, aqui que vem a parte interessante. Veja, módulo disso aqui ao quadrado com mais ou menos. Esse módulo desse cara aqui ao quadrado, mais um módulo desse cara aqui ao quadrado, mas eu vou ter o complexo conjugado desse vezes esse, e o complexo conjugado desse vezes esse. E com mais ou menos aqui. Certo? Quando é menos, vai aparecer um sinal de menos nos dois, quando é mais, vai aparecer um sinal de mais nos dois. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar mais ou menos o quê? Vamos olhar de novo. Isso aqui, vezes esse cara aqui, complexo conjugado, vai ser assim. Psi 3, x1, psi 3, x2 complexo conjugado. E no outro caso vai ser o contrário, vai ser o psi 3, x1 complexo conjugado, psi 3. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar assim. Psi 3, esse mais ou menos é aquele mais ou menos que a gente está discutindo, que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, mas o resto vai ser igual, vai ficar assim, psi 3, x1, psi 3, x1, complexo conjugado, deixa eu ver, complexo conjugado, psi 4,
espera aí. Isso. Então, esse aqui é o psi3, x1 aqui tem que ser o psi4, x2 e o psi4, x1 complexo conjugado. Tá certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, não estou. Mais, aí vai ficar psi3, ou melhor, eu não vou escrever aqui porque vai ser mais fácil. Se me escrever aqui, o que eu vou obter quando eu fizer o outro termo vai ser o complexo conjugado desse cara aqui. Então eu vou escrever como complexo conjugado. Certo? E eu vou fechar esse colchete aqui. Ou seja, uma coisa mais o seu complexo conjugado nada mais é do que a parte real daquele número complexo. Então, a gente tem que a probabilidade do estado simétrico ou antissimétrico x1, x2, ela vai ser igual a x3, x1, 2, 4x2 quadrado mais módulo psi3 x2 psi4 x1 ao quadrado, certo? Do ponto de vista da física e da estatística, você vê que essa construção aqui parece bastante sólida, né? Ou seja, a probabilidade, você sabe que do ponto de vista dos estados de uma partícula, isso aqui é a probabilidade do estado 3 ser encontrado na posição x1. E você quer simplesmente a parte, digamos, você quer colocar indistinguibilidade, então você vê que essa parte da probabilidade é bem razoável. É a probabilidade, né? Se você tem dois estados possíveis, se você pensasse classicamente, a probabilidade da partícula indistinguível seria ou a partícula 1, ou a partícula que está com o rótulo 3 está na posição x1, e a partícula 4 está na posição x2, ou o oposto. Porque como elas são indistinguíveis, a probabilidade de eu simplesmente encontrar uma em x1 e outra em x2, né, tem que ser construída dessa forma. Quando você faz o produto das probabilidades, é a probabilidade conjunta dos dois eventos. Né? Ou seja, é a probabilidade disso aqui ou isso aqui se concretizar. Então, do ponto de vista clássico, é isso aqui. Né? O problema é que a mecânica quântica traz esse pedacinho extra aqui, ó. Mais ou menos 2 vezes a parte real de psi3 x1. Deixa eu ver se eu estou esquecendo nenhum fator. Não, está certinho. x1, psi3 x2, complexo conjugado. Okay. Tá, eu fiz ao contrário, mas tudo faz. psi4 x2, psi3, não, psi4, x1, complexo conjugado. Então a mecânica quântica dá esse fator extra aqui, engraçado, né? Que é difícil de interpretar porque nenhuma dessas coisas que está aparecendo aqui é uma distribuição de probabilidade. São coisas, inclusive, que podem ser positivas, negativas, pode ser positivas ou negativas, né? A gente sabe que o módulo ao quadrado da função vai ser positivo, então interpretar isso como uma distribuição de probabilidade é fácil, e na verdade não só é fácil como é correto, porque a gente já construiu a mecânica quântica dessa forma. Agora esse pedaço aqui é um pouco mais difícil de interpretar, tá certo? Bom, vamos ver. O que acontece aqui, pessoal, quando x1 se aproxima de x2? Ou seja, se eu falo assim, eu tenho duas partículas, qual é a probabilidade de uma ser encontrada aqui e outra ser encontrada acolá? Como eu quero indistinguibilidade, essa probabilidade tem que ser igual a uma delas está aqui e outra está aqui, ou o contrário. Porque aí eu removo a distinção entre elas, certo? Agora, quando a gente vai se aproximando uma da outra, meio que essas duas perguntas vão colapsando na mesma pergunta, ou seja, qual é a probabilidade de encontrar as duas partículas aqui, certo? Bom, esse termo, então, se aproxima desse. Então, eu vou ganhar um fator de 2 na frente desse termo aqui. Tá? Só que o que vai acontecer aqui é a mesma coisa. Você vê que aqui, ó, x3, psi3, x1, aqui o x2 se aproxima do x1. Então, isso aqui vai virar esse termo.
né? Ou seja, o que acontece é que psi3 x1, psi3 x2 complexo conjugado, quando x2 vai para x1, vai para módulo de x3 ao quadrado. Módulo de psi3x1 quadrado. E a mesma coisa vale para o psi4. Mas aí o que eu vou ter? Eu vou ter um módulo de um número complexo vezes um módulo de um número complexo. Só que módulo de números complexos são números reais. Então a parte real ali vai embora, certo? Ou seja, a gente vai encontrar aqui isso aqui, PSA de x1, x2, quando x1, quando x2 vai para x1, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar 0 se A, ou seja, se for a parte antissimétrica, esse termo aqui vai ficar menos 2 vezes o módulo desse cara vezes o módulo desse cara aqui, que vai ser igual ao que eu tinha ali em cima. Então esse cara vai para 0, se for antissimétrico. Mas se for simétrico, vai ficar esse cara aqui, mais esse vai dar 2, e aquele fator ali vai me dar mais 2. Então eu tenho 4 vezes módulo de x1, psi3x1 quadrado, psi4x1 quadrado. Certo? Então, deixa eu ver se é isso. Então, olha que interessante. Duas coisas vão acontecer. Quando esses pacotes de onda estão separados o suficiente, o que vai acontecer? Se eles estão muito separados, significa que x2 e x1, sendo números diferentes, se esse número aqui for muito grande e esse número for muito pequeno, e a mesma coisa acontecer aqui, eu vou entrar nisso com mais detalhe daqui a pouco, esse termo aqui vai ser mais ou menos irrelevante. Então, para pacotes de onda que estão separados, isso aqui não vai ter muita influência no nosso resultado. Certo? Mas, para pacotes de ondas que estão sendo calculados muito próximos uns do outro, esse efeito aqui vai acontecer. E esse efeito vai dar um princípio de exclusão aqui. Significa que a probabilidade de eu encontrar esses dois estados no mesmo ponto do espaço vai ficar cada vez menor. Tá certo? Ou seja, vai tender a 0 aqui. Que é o princípio de exclusão de Pauli. Mas o contrário acontece também. Ou seja, você tem uma probabilidade estranhamente aumentada aqui. O natural seria ter um fator de 2, você tem um fator de 4. Então, não só existe um princípio de exclusão, que a gente está bastante acostumado, que a gente vê desde o ensino médio, mas existe um princípio de aglomeração aqui. Se vocês estudarem eventualmente mecânica estatística, vocês vão ver que tem os exemplos dos condensados de Bose-Einstein, que é justamente essa aglomeração levada ao extremo, tá certo? Todo mundo cai no mesmo estado. Todas as partículas do sistema vão para o mesmo estado, o que é estranhíssimo, mas é dessas coisas estranhas e interessantes porque a gente consegue ver no laboratório. Bom. Agora, eu queria mostrar um contra-exemplo aqui, mas deixa eu ver. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente está construindo a nossa função de onda assim. A gente fala que o nosso psi, SA, é igual a 3, 4, mais ou menos 4, 3. Certo? Sobre raiz de 2. Ok. O problema aqui, pessoal, é que a gente está construindo essa versão simétrica ou antissimétrica baseado nos rótulos, ou seja, é o rótulo que a gente está trocando, certo? O problema do rótulo é que ele precisa, para trocar uma partícula com a outra, ele precisa estar completo.
Ou seja, eu preciso, digamos, determinar o estado da partícula completamente para poder haver a simetria ou a falta dela, tá certo? Ou a simetria e a antissimetria. Digamos que eu não saiba, mas essas partículas aqui, elas têm spin, certo? Então, digamos, se elas têm spin, eu poderia estar no estado 3s1 e eu posso estar no estado 4s2. Tá certo? Só que se ela é simétrica ou antissimétrica, significa que eu preciso botar mais ou menos aqui. Aqui eu botei o parêntese só para a gente não misturar o rótulo de uma partícula. Então aqui é uma partícula, estado de uma partícula, estado de uma partícula, tá certo? E o estado de uma partícula agora é determinado por dois. O rótulo é mais complicado. Em vez de ter só um número inteiro, ele tem um número inteiro mais um S aqui, que é outro número também, que vai determinar o estado do spin daquela partícula, certo? E aí eu quero que seja simétrico ou antissimétrico. Então a minha construção ela tem que ser assim: 4s2 e aqui eu vou ter 3s1. Ok? Bom, vamos ver o seguinte. Se S1 e S2 forem iguais, então você vê que o meu problema se reduz a esse caso aqui. Certo? Se meu S1 e meu S2 forem iguais, significa então que eu caio nesse caso aqui. Certo? Agora, se eles forem diferentes, a gente pode pensar em outro caso. A gente pode pensar no seguinte: Psi, S, A, e a gente faz assim, ó. 3, vou botar assim, A, S1, e aí eu vou ter B, S2, mais ou menos A, B, S2, e aqui eu vou ter A, S1. Isso, A, S1. Certo? E agora eu vou fazer a seguinte suposição. S1 é diferente de S2. Para esse caso aqui, tá? Para esse caso aqui. Se eles são diferentes, veja, o meu A e o B podem ser iguais. Tá certo? O meu A e o meu B podem ser iguais aqui. O que vai acontecer aqui? Vai ficar assim. Vai ficar A, S1, B, A, S2, mais ou menos A, S1, B, A, S2, espera aí, S2, S1. Certo? Ou seja, o resto do rótulo, que não é o spin, está igual, mas a parte de spin está diferente. Então, você vê que eu continuo aqui com partículas indistinguíveis, tá certo? Mas elas têm spin diferente. Bom, e daí? Se eu não sei digamos que eu estou modelando o meu sistema físico dessa forma, mas eu não sei que a partícula tem spin, eu não sei que existe um conceito de spin. Certo? Então, eu vou simplesmente projetar aqueles estados ali novamente em x1, x2. Tá certo? O que a gente vai encontrar? Naquele caso, a gente vai encontrar. Esse cara aqui vai ficar Psi A, S1, X1, X1, Psi A, X2,
S2. S2, X2, ok, mais ou menos, sobre raiz de 2, mais ou menos PCA S1, X2, PCA S2, X1. Tá certo? Agora, se eu não sei, isso, deixa eu só fazer aqui rapidinho. Deixa eu só pensar uma coisa aqui, porque toda vez que eu vou explicar isso, eu enrolo um pouco, porque não é simples. Ok. Então veja o que acontece aqui. Se eu for fazer agora x2 e para x1, ou seja, isso aqui, quando x2 vai para x1, eu vou ter o quê? Eu vou ter PCA S1 x1, PCA S2 x1, mais ou menos PCA S2 x1, PCA, não é isso. Tá. Já me lembrei onde é que eu errei aqui. Ok, bom. O que acontece é que é impossível fazer essa projeção dessa forma aqui, certo? O que acontece é que, se eu estou projetando esse espaço nessa base, eu, sem saber, estou selecionando alguma coisa. Ou seja, quando a gente faz uma medida no laboratório, a gente está medindo a posição, ou seja, o nosso detector está medindo a posição. Mas se a gente não sabe ou a gente não se importa com spin, simplesmente eu posso estar eventualmente medindo aquela coisa com spin para cima ou eventualmente medindo aquela coisa com spin para baixo. Tá certo? Então, eu tenho aqui também uma coisa assim. X1, aí eu vou botar outro rótulo aqui, que é M1, né? E aqui eu vou ter X2, M2, PCSA, certo? E aqui eu vou ter uma coisa assim. A notação não está boa, mas X1, M1, X2, M2, X2, M2 e X1, M1. Ok? Agora, o que acontece quando eu faço o meu X2 ir para X1, mas o meu M eu não tenho controle, ou seja, eu não sei o que está acontecendo com o meu M. Eu não sei se os meus M são diferentes ou são iguais, porque eles são simplesmente uma coisa que eu não estou detectando, certo? Então, eu vou ter o quê? Quando X2 for para X1, eu vou ter uma coisa assim. E se A S1 X1, M1, que é o que eu tinha aqui, PC A S2 X1 M2, mais ou menos PC A S2 X1 M2, PC A pera aqui. Aqui era o AS1, AS1, AS2, AS2, AS. Deixa eu fazer da mesma ordem para não me enganar. Isso, AS1, X2, isso. E o AS2, X1, M1. Ok? Então vocês vejam, aqui a diferença é que como eu tenho mais coisas no meu rótulo,
por mais que eu esteja medindo as duas partículas na mesma posição, esse estado aqui, ele é diferente, ou seja, esse produto de funções aqui é diferente numericamente desse cara aqui. Porque aqui você está vendo, eu estou calculando o S1, X1, M1, mas aqui é S2, X2, M2. Tá certo? E aqui, ó, é o S2, X1, M2, mas aqui é o S2, X1, M1. Tá certo? Os dois estão trocados. Certo? Deixa eu só ter certeza que eu não estou falando besteira. 1. E você não encontra 1 aqui, tá vendo? Ó? S1, X1, M1, S1, X1, M2. E o S2, X1, M1 aqui. Tá certo? Então você não encontra nem 1 aqui e essas combinações você não encontra aqui também. Tá certo? Ou seja, isso aqui não vai mais para zero. Então eu estou pegando dois pacotes de onda, mas eu estou falando uma coisa, eu estou fazendo uma conta que parece complicada, mas é para falar uma coisa muito simples. Eu estou pegando dois pacotes de onda e estou vendo se eu consigo detectar os dois pacotes de onda um em cima do outro. E eu estou vendo sim, eu consigo. Mesmo que aqui seja antissimétrico, mesmo que seja menos aqui. E essas coisas não vão dar zero. Aqui eu não peguei o módulo quadrado, mas não precisa, né? Esse cara aqui não vai dar zero. Não vai ter essa probabilidade igual a zero aqui. Mas o que eu estou falando fundamentalmente é o seguinte. Se as partículas tiverem spin diferente, então o pacote de onda pode estar igual. Ou seja, fisicamente a probabilidade de encontrar as duas partículas na mesma posição do espaço é possível, contanto que elas tenham um spin diferente. Tá certo? Mas na verdade isso é mais poderoso que spin. Poderia ser que a minha partícula tenha outro tipo de grau de liberdade interno que eu desconheço. Por exemplo, ele pode ter cor, sabor, pode ter alguma coisa da cromodinâmica, alguma coisa eletrofraca, que eu não saiba. E eu vejo os pacotes de onda em cima. Então, se eu vejo os pacotes de onda não respeitando nem o princípio de exclusão de Pauli, nem aquele princípio de aglomeração ali, na verdade, aquilo é uma indicação de que existe um grau de liberdade que eu desconheço sobre o sistema. Tá certo? Então, é uma maneira de você, no laboratório, descobrir, partindo do pressuposto de que essa construção está correta, se existe alguma coisa a mais que eu precisaria colocar para rotular os estados da minha partícula. Tá certo? Isso. Se eles tiverem spins diferentes, eles podem estar no mesmo ponto de espaço. Oi? Não, o spin. O estado de spin interno. Ah, não. Isso aí já pode. Isso aí já não tem problema de partida, entendeu? Porque o próton e o elétron já são partículas diferentes. Mas se você quiser dois elétrons na mesma posição do espaço, você pode. Não tem problema nenhum. Contanto que eles tenham um spin diferente. E se você pegar, por exemplo, uma partícula que tenha uma outra carga qualquer, é a mesma coisa. Se tiverem duas cargas diferentes, elas podem estar no mesmo ponto do espaço. Isso. Isso que você quis dizer. Isso, exatamente. Projeção diferente. Ou seja, pode ser dois elétrons no mesmo ponto do espaço. Não, justamente, porque o princípio de exclusão, agora que vocês estão vendo como ele se constrói, ele vem da simetrização e antissimetrização do que determina o estado completo da partícula. Você não simetriza só sobre a posição, você simetriza sobre todos os rótulos necessários para, digamos, determinar exatamente o estado de uma partícula. Então, o que está simetrizado aqui é justamente você trocar o 3 e o S pelo 4 e o S. Ou, nesse caso aqui, mais simples, o A e o B, o A e o S1 e com o B e o S2. São as duas coisas que precisam ser trocadas para você. Porque a partícula idêntica, quando eu falo partícula, eu implicitamente estou dizendo tudo que necessário para rotular aquela partícula. É o estado completo da partícula que é simétrico ou antissimétrico. Então você pode ter situações mais esquisitas, você pode ver que você vai poder construir coisas que parecem ser antissimétricas na posição, né, por mais que sejam bósons. A gente pode construir estados assim. Se a gente está medindo dois férmions e tudo que a gente está medindo ele está igual, uma coisa que ainda tem algum módulo que a gente não mediu. Exatamente. Ou seja, se você consegue, você vai pegando o seu detector e você vai vendo a probabilidade de encontrar os dois férmions no mesmo ponto de espaço. Você deveria encontrar um vale. Se você não encontra aquele vale, você não encontra o negócio indo para zero, é sinal de que existe um outro estado ali interno da partícula que você não está levando em conta.
né? Ou tem uma coisa errada na construção como um todo. Por isso que eu falei, você parte do pressuposto que a construção está correta para inferir propriedades novas sobre as partículas. Que é a brincadeira da física em geral, né? Tipo, quando você tinha erros na determinação das órbitas, as pessoas ficavam pensando se não tinha um planeta escondido, alguma coisa assim, ou um erro na teoria, entendeu? Sempre as duas coisas podem acontecer, né? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Mas a gente vai ver bastante essas coisas ainda, vai ver mais exemplos disso, tá? Então, não acabou. Isso. Por exemplo, que diz exatamente, o parâmetro extra distingue elas, entendeu? Então, por exemplo, aqui, se você torna dizer que S1 é igual a S2, aí você vai ver que vai para zero. Por que vai para zero? Porque se S1 e S2 são iguais, a única coisa que distingue as partículas são a posição do espaço. Aí elas já não podem ocupar o mesmo espaço. Mas se S1 for diferente de S2, que foi o que eu usei lá na frente, aí X1 e X2 podem ser iguais, elas continuam sendo indistinguíveis e tendo estados diferentes, entendeu? Beleza? Mas isso não consegue dizer absolutamente nada sobre esse outro parâmetro, né? Não, só que ele existe. Só que existe alguma coisa extra que você não está levando em consideração. Aí, descobrir o que da natureza dele, aí já são outros 500, né? Isso, é exatamente a mesma coisa. Né? Porque vocês viram lá a função de onda, você tem uma coisa assim, NLM, certo? Então, esse cara aqui é o rótulo de um elétron orbitando um próton. Digamos que a gente esteja no hélio, por exemplo, né? Com dois prótons lá. Então, eu tenho dois estados. Digamos que a gente possa fazer uma simplificação e simplesmente pensar que são dois estados tipo átomo de hidrogênio. Então, eu vou ter esse cara aqui, né? E eu vou ter uma coisa assim, N1, L1, N1, e eu vou ter N2, L2, M2. Aí você fala, bom, eu posso ter dois elétrons no estado fundamental do hélio? Pode, contanto que você tenha uma coisa do tipo N1, L1 e M1 e saber que existe aqui o S1 também, que é o estado do spin do elétron, que a gente não botou ainda no nosso átomo de hidrogênio. Então, esse cara aqui pode acontecer. N1, L1, M1, S2. Tá certo? E como eles são princípio de exclusão, então vou ter a parte antissimétrica disso, mas continua tendo esses três rótulos aqui iguais, que são os rótulos orbitais, ou seja, que dizem respeito à posição do elétron. Certo? Então eles estão no mesmo orbital, mas têm spin diferente. Certo? Historicamente, acho que uma princípio de exclusão pode ter isso antes de ter essa discussão? Ou... Sim. Sim. Agora, a história disso eu não sei os detalhes, mas sim. Por isso que era um princípio, assim como o Heisenberg, né, falou do princípio de incerteza. Né? As coisas foram feitas de uma forma muito empírica e heurística, né? Só depois que foi matematificado. Você vê até a comprovação da equivalência entre a dinâmica das matrizes do Heisenberg e para a formulação de funções de onda do Schrödinger, demorou, né, esperou o von Neumann chegar e fazer uma matematificação da coisa e mostrar que as duas coisas são parte desse mesmo arcabouço matemático que a gente está vendo agora. Mas isso não é nem um pouco claro, né? E se você pensar que isso não aconteceu há muito mais de 100 anos atrás, a gente até andou bastante em entender essa estrutura toda, sabe? Dada a tecnologia que a gente tem, que é recente, né, a eficiência e tudo mais desses parâmetros, na sua opinião, seria a gente estar evoluindo mais rápido na física agora, refinando conceitos porque antigamente, né, algumas dezenas de anos atrás, tinha muita coisa para ser descoberta e, né,
Uhum, uhum. Todo tipo de desenvolvimento. E, não sei, ao mesmo tempo parece que a gente está quase que semanalmente aumentando a física, né? Em várias áreas, parece que não dá nenhum grande salto, né? Não tem mais nenhum dos gênios que tinha antigamente, parece. Os grandes momentos que falam. Assim, o que eu acho sobre isso é que muita coisa foi descoberta, então para você chegar perto, digamos, da franja do conhecimento para fazer sua contribuição é um caminho mais longo. Então, assim, vamos botar muitas aspas no que eu vou falar, mas assim, era mais fácil para o Einstein porque ele não estava tão distante, somente em estrutura teórica também, eles não sabiam tanta matemática, eles podiam ser excelentes na sua intuição matemática, mas eles não tinham tanta matemática para aprender porque não tinha sido formulada ainda. Não tinha que fazer o curso de quântica para atrapalhar a vida deles. Né? Pois é, exatamente. O Newton não teve que aprender as leis de Newton na escola. Mas, mas tem esse fator. E se você prestar atenção, a gente tem um progresso muito rápido, você tem toda a razão, pelo menos na minha opinião, de que as coisas estão avançando muito rápido mesmo. Só que eu acho que o que você talvez esteja encontrando de estranho é que, assim, parece que está andando muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente vê poucos grandes gênios. Por que a gente está falando grandes gênios? Porque os grandes gênios eles vêm para romper paradigma, né? Quando o Einstein fala, vamos pensar na relatividade geral, ele está rompendo um monte de paradigma. Quando chega a mecânica quântica, ela está rompendo um monte de paradigma. E que eu acho que nós estamos, por incrível que pareça, muito conservadores na maneira de fazer ciência. No sentido de que a gente pega aquilo que a gente conhece e, digamos, afia até o extremo onde aquilo pode ser afiado. A gente pega aquela teoria que nós conhecemos e estendemos. A razão pelo qual a gente está fazendo isso, a razão pelo qual a gente acaba sendo mais conservador, por mais que a gente esteja numa sociedade muito mais liberal hoje em dia, é que eu acho que os incentivos são mal feitos. Os incentivos que nós damos para os alunos de pós-graduação é produza rápido, faça seu nome, faça propaganda de si, entendeu? E por mais que tenha valor nisso, porque isso é parte do jogo, se você se treina a fazer rápido e a fazer propaganda e a chamar atenção muito maior do que aquela coisa possa vir a ter e tal, você, no fim, vai ficar bom em fazer isso, entendeu? E infelizmente, não é esse tipo de raciocínio que vai levar você a um rompimento de paradigma, porque rompimento de paradigma, muitas vezes, pode ser o caso do Boltzmann, que morreu esquecido e se tornou, digamos, um grande gênio depois, entendeu? Então, assim, às vezes não é legal romper paradigma para quem está rompendo, entendeu? Às vezes é só legal para quem se beneficiou daquele rompimento a posteriori, mas o cara que rompeu o paradigma, às vezes se ferra depois. Se ferra na hora, entendeu? Porque você tem que investir numa direção nova. E às vezes você precisaria, digamos que mesmo o maior gênio que existisse hoje, para construir alguma coisa nova, precisaria, assim, digamos que ele precisasse de 10 anos pesquisando aquilo, sem grandes produtividades. O cara não ia conseguir, a não ser no Brasil, que você pode virar professor e não produzir muitas coisas, e isso não vai afetar a sua carreira, você não consegue, entendeu? Porque as pessoas vão te cobrar, e aí, você não está orientando ninguém, cadê o seu artigo, você não publicou nada e tal. Então, fica difícil, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma estrutura de incentivos muito ruins. E a gente dá pouco espaço para os alunos. Eu tive mais espaço, mas já muito menos que outros. Vocês estão numa situação de muito menos espaço ainda, assim, de gente deixando vocês em paz para vocês viajarem, entendeu? Que é parte importante de ser cientista, é dar essa oportunidade para o estudante pensar em coisas novas mesmo, e romper paradigma, e criticar, e falar, esse livro deve estar todo errado, deixa eu fazer esse negócio de novo, entendeu? Porque é parte importante, né? E a gente não dá esse espaço, né? Mas aí é mais complicado ainda. Por que a gente não dá esse espaço? Aí sei lá, a gente precisa ir para um bar, tomar uma cerveja e conversar sobre isso. Não dá para conversar aqui. Mas é importante vocês pensarem nisso, principalmente se vocês estão pensando em fazer pós-graduação e tal, né? Como que vocês não deixam a força dos incentivos negativos, né, triturar o espírito de vocês. Ok. Bom. Bom, vamos pensar agora o que acontece com o caso de 3 partículas, né? Para a gente entender essa questão da simetria, da normalização dos estados, ter um pouco mais de intuição de como a gente constrói esses estados e assim por diante. Então, vamos supor agora que eu tenho 3 rótulos, N1, N2, N3. Novamente, isso aqui pode ser um número só, pode ser 5, pode ser um monte de coisa, né? Mas é o conjunto
Isso aqui é o conjunto completo de rótulos que determinam o estado de uma partícula. E aqui também, e aqui também. E, novamente, eu estou supondo que esse cara aqui é um vetor nesse espaço aqui, certo? Bom, como é que eu construo um estado que seja simétrico ou antissimétrico? Aí eu vou dar... Você pode, né, fazer aquela mesma brincadeira, você vai falar N1, N2, N3 e indistinguível. Esse cara aqui, ele vai ter que ser um certo alfa, N1, N2, N3, N2, indistinguível, tá certo? Você pode seguir toda aquela brincadeira que a gente fez lá no começo e vai descobrir que alfa é mais ou menos 1 também. Tanto aqui, né, digamos que eu boto aqui o alfa linha, N2, N1, N3, indistinguível. Certo? Você descobre que ou alfa e alfa linha são mais 1 ou são menos 1, certo? Bom, como é que você constrói esses estados, então, indistinguíveis, para o caso simétrico ou antissimétrico, né? Explicitamente em termos de vetores desse espaço aqui? Fica assim, N1, N2, N3, simétrico, antissimétrico, vai ser igual a... Bom, primeiro, deixa eu botar aqui, aí depois eu explico. Raiz de 3 fatorial, eu justamente vou explicar isso depois. Vamos botar aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai sempre fazer a escolha de fase que vai ter com que o estado com a mesma sequência de rótulos, mas nesse espaço, tem a fase igual a 1 na frente. Ou seja, aqui a gente começa com o N1, N2, N3. Tá certo? Mas a gente está construindo estados que são simétricos ou antissimétricos na troca de qualquer par. Ou seja, se eu troco esse com esse, ou se eu troco esse com esse, eu tenho simetria ou antissimetria. Certo? Ou seja, se eu troco o N2 com o N3, então eu tenho que botar alguma coisa aqui que vai me dar o fator numérico, né, de mais ou menos 1 correto quando eu trocar N2 por N3. Ou seja, eu boto mais ou menos N1, N3, N2. Tá certo? Para você, a maneira que eu uso para decorar não, né, para saber como construir esses estados, é sempre você pensar em movimentos cíclicos. Tá certo? Ou seja, se esse cara vem para cá, esse vem para cá e o 3 vem para cá, certo? Então a gente faz um movimento cíclico aqui e vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Isso. Então, veja. 1, 2, 3. Não, ou melhor. 1, 2. Não é isso que eu queria fazer. Isso, tá. Troca 3 para cá 2 vezes. Então, trocou mais ou menos 1, trocou mais ou menos 1. Se você fez 2 trocas, então é sempre 1, tá certo? Então, você pode escrever aqui o N3, aí N1, N2. E aí vocês trocam N1 pelo N2 de novo, você vai encontrar assim. N3, N2, N1. Certo? E agora, se você fizer o N2 para cá, vai ficar mais ou menos... Isso. Se você trocar o N2 para cá, vai ficar mais ou menos N2, N1, N3. Certo? Só para a gente conseguir botar o mais aqui de novo, a gente vai trocar o 3 com 1 também. Então vai ficar assim. N2, N3, N1. Certo? Mais ou menos N1, N2, N1, N3. Ok? Deixa eu ver, eu acho que eu não dei uma maneira muito simples para vocês pensarem. Peraí.
Bom, se você lembra que toda vez que você troca um par, você ganha um sinal de mais ou menos, e você fizer sempre trocas pares, você vai ter sempre o mesmo sinal do primeiro cara. Então, aquele primeiro, que é aquela escolha, digamos, de definição de fase, é essa que coincide, N1, N2, N3, tem N1, N2, N3. Aí você pode contar todas as trocas pares de índices, de forma a você colocar aqui, no primeira entrada, todos os três, tá vendo? Então aqui tem o N1, aqui tem o N2, aqui tem o N3. Aí você vê qual é a sequência que tem que estar aqui na frente para você ter o sinal positivo aqui. Aí depois você vai trocando, tá certo? Se você tivesse 4 partículas, você teria que repetir isso de novo, agora primeiro alinhando aqui N1, N2, N3, N4, e depois no segundo você faz a mesma coisa, e depois de novo, e vai trocando o último par para ter mais ou menos, entendeu? Não, é porque... Bom, deixa eu escrever assim. Faltou mais ali. Então estou só somando esse cara, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tá certo? E você agora pode olhar para essa expressão e ver que se você troca o 2 pelo 1, ó, se você troca o 2 pelo 1, esse cara vai ficar N2, N1, e aí você vai ver assim, ó, esse cara que tem o 3 aqui no fim está aqui, ó. Se você trocou o 2 por 1, esse cara virou esse e esse virou esse. Então apareceu o sinal de mais ou menos. Só que você tem que olhar todos os outros, porque tem que ser consistente todo mundo. Então, se você trocou o 2 e o 1, então aqui vai ficar esse cara aqui, ó, o 3 na frente dá esse cara aqui. E daí funcionou também, porque apareceu mais ou menos aqui de novo. E se você trocou o 2 e o 1, esse cara aqui, ó, vira esse aqui. Tá vendo? Né? Que tem o mais ou menos também. Então funciona, tá certo? E aí, o que vocês podem ver também é que vocês podem tentar fazer de forma, como eu falei para vocês, troca o N2 por N3, fica um sinal de mais, mas se trocar o N1 por N2, fica um sinal de menos. Você vê que é impossível fazer uma construção dessa. Certo? Por último, normalização. Tem toda a questão dos casos simétricos e antissimétricos e dos casos em que o rótulo é repetido ou não. Bom, primeiro, de partida, se for antissimétrico, o rótulo não pode se repetir, né? Que o rótulo completo não pode se repetir. Então não tem complicação nenhuma, é sempre raiz de 3 fatorial aqui. Por que raiz de 3 fatorial? Porque você tem que fazer o produto interno desse cara com ele mesmo. Se você tem todos esses estados diferentes, quantos estados são? Quantas possibilidades que eu tenho aqui? Se eu tenho 3 partículas, a primeira entrada pode ter qualquer um dos 3 rótulos. Como eu já usei um dos rótulos aqui pode ter 2, aqui pode ter 1. Então é sempre 3 vezes 2 vezes 1. Então é 3 fatorial. Se fossem 4 estados de 4 partículas, seriam... Quantos rótulos eu posso ter na primeira entrada? 4 rótulos. Depois vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Seria 4 fatorial. Certo? Porém, tem que tomar cuidado. Porque você vai ter estados simétricos que vão ser assim, por exemplo. N1, N1, N2. Tá certo? Esse estado aqui, ele vai ser assim. N1, N1, N2, mais N1, N2, N1. Tá certo? Deixa eu ver. Aqui é simétrico. Não. Espera um pouquinho. Deixa eu... Oi? Espera um pouquinho que eu estou fazendo uma besteira aqui. Tem que ter, justamente, está faltando coisa aqui. Eu tenho que pegar... Aqui no caso simétrico... É porque assim, é que eu peguei um caso um pouco mais complicado, mas o caso mais óbvio de ver que a normalização é diferente é você simplesmente considerar o caso N1, 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 é simplesmente N1, N1, N1. E a normalização é que é raiz de 1. Só existe uma possibilidade. Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado. Vamos fazer aqui direitinho. Esse cara totalmente simetrizado. Acho que a gente... Se a gente
botar todas as possibilidades. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar assim. Aqui eu não sei o fator de normalização ainda, então vou botar em aberto. Vai ficar assim. N1, N1, N2, mais N1, N2, N1. Aqui vai ficar mais N2, N1, 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 mais N2, N1, N1, mais, aqui vai ficar N1, N2, N1, mais N1, N1, N2. Deixa eu ver se eu errei nada. O 3 é 2 e o resto é 1, né? Então aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, certo, e aqui está certo. Mas você vê que agora, ó, N1, N1, N2, N1, N1, N2. Então eu vou apagar esse cara aqui e botar um fator de 2 aqui. Certo? Eu vou ter o N1, N2, N1, N1, N2, N1. Então falta o fator de 2 aqui. Tiro daqui. N2, N1, N1 está aqui, então boto o fator de 2 aqui. Certo? Então você vê que eu só tenho 3 estados aparecendo aqui. Né? Boto o fator de 2 aqui. 2. Se eu tivesse construído assim, ó, estaria errado. Tá certo? Porque aqui não tem 2. Se eu tivesse construído assim, desse jeito, estaria errado o meu fator de normalização aqui, o 3 fatorial. Tá certo? Porque aqui é só 3 mesmo. Teria que ser 1 sobre raiz de 3. Ficou claro ou ficou confuso? Porque eu estou sentindo que ficou um pouco confuso. Se eu usasse essa construção com o fator de 1 sobre raiz de 3 e simplesmente pegasse N1 igual a N2 e N3 igual a N2, essa construção ia me dar o fator de normalização errado. Porque esse cara aqui, ó, seria o que eu obtive aqui, né? Tá vendo que eu simplesmente colecionei os caras que eram iguais e era sempre pares deles e botei esse fator de 2 em evidência aqui. Se eu pegar o módulo quadrado desse cara aqui, como é que vai ficar? N1, N1, N2, simétrico, N1, N1, N2, que vai ser igual a 4 sobre 3 fatorial. Só que veja, produto interno desse com esse dá 1, produto interno desse com esse dá 1 e desse com esse com 1. Mas esse com esse dá 0, porque N1 é diferente de N2, tá certo? E todos os produtos, esse produto desse com esse dá 0, desse com esse dá 0, desse com esse, todos os produtos dão 0. Então isso aqui dá 3. Né? E claramente isso aqui é diferente de 1. Então não normaliza corretamente, tá certo? A normalização correta aqui é 1 sobre raiz de 3. Aí sim dá certo. 1 sobre 3. Aí isso aqui fica igual a 1. Certo? Então tem que tomar cuidado na hora de construir estados de muitas partículas, no caso bosônico. Tá certo? Ou, se você estiver projetando na função de onda, nada disso é preocupação, porque no caso da função de onda, os estados em que x1, x2 e x3 são iguais, ou só x1 e x2 são iguais, são aqueles estados de medida nula. Então, num volume, um plano tem medida nula. Da mesma forma que numa linha, um ponto tem medida nula. Certo? Por incrível que pareça, né? É sempre um objeto de dimensão menor tem medida nula na medida de integração do espaço inteiro. Certo? Ou seja, se você fazendo uma integração bidimensional e você pega essas linhas todas aqui, elas têm medida 0. Né? Por incrível que pareça. Da mesma forma que um ponto numa função tem medida 0. Eu não lembro se vocês já viram um elétron, né?
Claro que já viram eletromecânica quântica 2. Em elétron, quando a gente faz aquela brincadeira da passagem do campo elétrico por uma descontinuidade, a gente tem que botar justamente uma delta de Dirac lá para ter a descontinuidade tem que ser infinita para que a integral não dê zero. Quando você faz a questão do campo elétrico acima e abaixo de um plano. Mas isso é porque a gente está modelando um plano que nunca é exatamente um plano por um plano, entendeu? Na verdade, ele seria uma casquinha finita, né? Ele tem uma grossura aqui. Mas quando a gente insiste em achatar ele, a gente tem que botar uma delta de Dirac aqui. Justamente, se eu boto uma delta de Dirac nessa linha, ou seja, tudo bem, eu estou integrando esse cara aqui no plano, mas essa linha é infinitamente alta. Aí eu faço, aí a integral não vai dar mais zero, certo? Eu calculei a normalização correta, como eu falei para vocês. Então, só insistindo em que colocar esse fator de normalização aqui, ele está certo quando N1, N2 e N3 são diferentes. Quando você construir estados simétricos mais complicados, ou seja, é um estado simétrico, mas que dois rótulos coincidem, o fator de normalização tem que ser diferente. Tem que levar em consideração... Nossa, você quer ver que eu acho que é isso aqui. É o binômio que sai, o binômio de Newton, né? Que é N fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial. Que geralmente se escreve assim. N menos N1 fatorial. Então, quando N1 é 0, isso aqui dá 3 fatorial. Deixa eu ver. Então, né? N é igual a 3, estado de 3 partículas. Quando N1 é 0, quando N1 é 0, não, quando N1 é 0 dá 1, claro que tem que dar 1. Não, não é assim. Tem uma maneira, talvez seja isso aqui até, mas depois eu vejo direitinho. Tem uma maneira de você construir, porque é uma questão de você pegar o grupo de permutações que agem sobre esse cara aqui. E aí tem uma fórmula fechada para o número de elementos do grupo de permutação. É basicamente isso. Ok. Bom, novamente, quando a gente faz a projeção de uma função de onda, a gente tem aquela facilidade que seria x1, x2, x3 é igual a... Deixa eu ver, barra vai ser igual. Então, se a gente pensar naquela mesma brincadeira da projeção da função de onda na base simetrizada ou antissimetrizada, quando é espacial, aí é sempre 1 sobre raiz de 3, porque a gente tem aquele problema da medida nula que a gente estava discutindo agora. Mas o que vai acontecer? Qual o tamanho do grupo de permutação? Né? O tamanho do grupo é raiz de 3. Então você tem esse cara aqui, ele vai ter raiz de 3. Esse 3 fatorial formas da gente organizar esse negócio aqui. E como esse cara aqui pertence ao subespaço simétrico ou antissimétrico, então eu posso trocar esse cara aqui à vontade. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ver que esse cara aqui, deixa eu ver, eu acho que está errado. Isso. Por que eu botei esse fator? Ah, desculpa. Esse cara aqui. Então, a função de onda, ela vai ser justamente a parte simétrica e antissimétrica, o estado simétrico e antissimétrico projetado
nessa... Não sei por que eu fiz desse jeito. Eu fiz um negócio aqui que não tá ruim, tá? Deixa eu escrever do jeito direto. Então, é aquilo que a gente estava falando antes e só isso, tá? Não tem complicação nenhuma. Esse cara é simplesmente x1, x2, x3, psi, SA. Tá certo? Ou seja, é aquilo que a gente estava falando antes. É a projeção da função de onda na base que não foi nem simetrizada nem antissimetrizada. Tá certo? E essa construção aqui, ela vai ser compatível com essa medida de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito e menos infinito a mais infinito dx1, dx2, dx3. E aqui vocês podem, por exemplo, colocar o psi SA de x1, x2, x3, módulo quadrado. Certo? Bem, só para lembrar, se a gente quisesse fazer a outra construção, a gente teria que fazer a projeção desse cara naquele espaço, naqueles vetores que eu estava escrevendo antes, ia ter os fatores de normalização, só que quando você faz aquela outra projeção, a sua integral teria que ser integral de menos infinito a mais infinito, dx1, integral de x1 até infinito, dx2, e uma integral de x2 até infinito de dx3. Tá certo? Essa é a medida correta se eu fizer essa projeção no espaço, nos vetores x1, x2, x3 simétricos e antissimétricos. E aí a gente ia ter que fazer a mesma conta que a gente fez antes. A gente teria que ver como que a gente relaciona essa integral com essa aqui. Ia ter um fator numérico, assim como teve lá no outro caso. E a gente teria que botar esse fator numérico aqui e ver que ele compensa exatamente o fator numérico da normalização da base. Tá certo? Uma continha mais longa, eu posso deixar como exercício para vocês, mas não é difícil, tá certo? Mas é chatinho, tem que fazer. Bom, e como eu falei para vocês, não vai existir. Você pode tentar brincar com isso aqui, tanto vocês quiserem, vocês não vão encontrar uma maneira de trocar 1 por 2 simetricamente e 2 por 3 antissimetricamente. Certo? Ou seja, não tem um estado misturado de férmio com bóson, certo? Não. Ok. Outra pergunta que a gente vai responder é a seguinte. Digamos que eu estou trabalhando com uma partícula que o rótulo completo é dado por esses estados aqui, N1. Né? O que a gente está descobrindo é o seguinte, eu quero agora descrever duas partículas indistinguíveis com esses rótulos, então eu vou ter N1, N2, simétrico ou antissimétrico, tá certo? Mas digamos que essa partícula aqui seja um elétron. Será que vai existir, claro que o elétron já não tem essa propriedade, mas será que existiria uma partícula que quando eu faço um produto com duas, eu teria que fazer N1, N2, simétrico. Mas se por acaso eu botasse 3, né, eu teria que fazer antissimétrico. Ou seja, será que existe alguma partícula? Isso é uma especulação que a gente vai mostrar que matematicamente não pode ser concretizada, certo? Mas a especulação é, será que duas partículas indistinguíveis, quando eu olho só pares, elas se comportam como férmions, mas se eu olhassem trios, elas se comportariam como bósons? Né? E a gente vai mostrar que isso não é verdade. Mas isso é só para ficar na cabeça de vocês. Isso não é verdade. A gente não encontra na natureza nenhuma partícula que tenha essa propriedade maluca que, dependendo de quantas eu coloquei no balaio, elas vão se comportar de uma forma ou de outra, entendeu? Bom, e tem mais uma coisa engraçada nisso que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente pode falar agora, pessoal, de sistemas isolados, já que os nossos estados praticamente nunca são isolados? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Digamos que a gente tem a Hamiltoniana do nosso sistema aqui. Deixa eu só ver. A Hamiltoniana do nosso sistema, ela vai ser igual a Hamiltoniana total digamos,
do sistema que eu quero modelar, é porque eu não quero usar a palavra sistema duas vezes, deixa eu ver se eu encontro uma outra maneira. É a Hamiltoniana total para as partículas que eu quero descrever, elas envolvem a Hamiltoniana que descreve a dinâmica das partículas que estão dentro do sistema que eu vou estudar, ou seja, no laboratório são as partículas que estão dentro do meu experimento, tá certo? E eu tenho aqui a Hamiltoniana que descreve o resto. Ou seja, se eu estou falando de elétrons, eu estou falando dos elétrons que estão dentro do experimento e todos os outros elétrons do planeta, do universo, certo? Então, isso aqui é a Hamiltoniana de todos os elétrons do universo, certo? A gente viu que a gente pode construir sistemas que são inicialmente não emaranhados, certo? Ou seja, a gente pode dizer, ou a gente constrói sistemas que são inicialmente não emaranhados assim. Esse aqui é a função de onda do universo, ela vai ser a função de onda do sistema, vezes a função de onda do resto. Certo? E se nós construíssemos nossa função de onda aqui, não há, nesse caso, emaranhamento. Certo? Bom, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? A função de onda vai ficar assim. Probabilidade de encontrar uma certa configuração do meu sistema vai ser igual à integral do módulo da função de onda do universo, x do sistema, x do universo, certo? Quadrado, dx de todas as posições dos meus elétrons do sistema e dx do U, ou seja, de todas as posições dos elétrons do universo. Ok? Bom, mas se essa função de onda é escrita dessa forma, então isso aqui vai ficar assim. Integral de função de onda do sistema, né? Aqui no... Cadê? Eu botei S minúsculo. XS minúsculo. Quadrado. Módulo quadrado da função de onda do resto do universo. Configuração das partículas do resto. Né? Mas veja, pessoal, isso aqui é o resto do universo, eu fatorei, as funções de onda são fatoráveis, isso aqui é constante na integração e essa integral aqui tem que dar 1, porque é uma função de onda para o resto do universo aqui, a probabilidade de encontrar o resto do universo em uma certa configuração qualquer tem que ser igual a 1. Então isso aqui nada mais é do que o módulo do sistema, da função de onda do sistema na configuração aqui das partículas do sistema, certo? Ou seja, a probabilidade de eu obter alguma coisa no meu experimento é simplesmente dependente só da função de onda do experimento. É uma coisa bem óbvia, né? Eu construí minha função de onda total para todos os elétrons, como as funções de onda dos elétrons de dentro do meu experimento, vezes a função de onda de elétrons de fora do experimento, supondo que eles não estão emaranhados. Então eu fiz essa construção. E, a partir dela, eu vi que as probabilidades, então, se eu pensar que, para calcular a probabilidade, eu tenho que pegar a probabilidade de todos os elétrons, eu construo dessa forma aqui, só que eu estou integrando aqui sobre todas as probabilidades dos elétrons de fora do universo, porque eu quero saber qual a probabilidade marginal, ou seja, qual a probabilidade de eu encontrar alguma coisa dentro do meu experimento, independente do que aconteça fora do universo. E o resultado é que isso só vai depender da função de onda do meu sistema. Tá certo? Um pouquinho enrolado, mas dá para pensar. Bom, mas isso aqui não é possível. A gente acabou de ver que isso é impossível. Eu não posso escrever minha função de onda assim. Porque se eu troco um elétron daqui, o elétron que está dentro do meu sistema, ele é indistinguível com os elétrons do resto do universo. Se eu troco um rótulo de um elétron que está aqui dentro com um rótulo de um elétron que está aqui fora, tem que ser antissimétrico. Mas não está. Isso não está. É impossível de você escrever uma função de onda dessa forma que respeite o princípio da indistinguibilidade. E aí? Eu não posso trabalhar com estado não emaranhado. Mesmo que eu isole, bote paredes aqui que isolam totalmente a interação eletromagnética, os meus elétrons não vão interagir, ou seja, a minha função de onda fica fatorada assim, mesmo assim eu não consigo me livrar do emaranhamento. Porque o emaranhamento vem do simples fato das coisas, dos elétrons serem os mesmos, serem indistinguíveis, eles emaranham com todos os elétrons do universo. Mas e aí?
Porque a gente acaba fazendo o experimento em laboratório. Isso aqui está mostrando para a gente que não dá para fazer experimento em laboratório sem considerar os estados de todos os elétrons do universo. Certo? A gente vai ver como é que a gente se sai disso. Então vamos lá. Vamos pegar um caso simples. A gente tem um elétron na Terra. Tá? E a gente tem um na Lua. Ok? Vamos pensar só em dois. Então a gente tem o seguinte, π de x1, x2, ou seja, eu quero saber a posição desses elétrons, né? Eu posso fazer o seguinte. Esse cara, ele vai ter que ser o π do elétron, deixa eu ver só, da Terra, π do elétron da Lua, mais ou menos, que é menos, né, no caso é férmio, é o π do elétron da Terra no x2, π do elétron da Lua no x1, certo? Então você vê, se eu construo dessa forma, mesmo que depois eu pegue combinações lineares disso aqui, de partida já está emaranhado, né? No sentido de que, para não estar emaranhado, tem que estar escrito dessa forma aqui. Como está escrito dessa forma aqui, já tem emaranhamento. Ou seja, a probabilidade que eu tirar daqui vai ser uma probabilidade que vai ter módulo quadrado disso, mas vai ter aquele termo de menos 2 vezes a parte real desse cara, vezes aquele cara lá. Tá certo? Ou seja, quando eu escrever aqui o meu P de x1, x2, eu vou encontrar assim, módulo π terra x1 quadrado, π lua x2 quadrado, mais π terra x1, x2 quadrado, π lua x1 quadrado, mais 2 vezes a parte real de π terra x1, π lua x2, π terra complexo conjugado x2, π lua x1 complexo conjugado. Então esse acompanha esse, tá? Ok? Aquela continha que a gente tinha feito antes. Bom, pessoal, vamos desenhar aqui. Pensa que o nosso universo é unidimensional, aqui é a Terra e aqui é a Lua. Certo? Agora, a minha função de onda está aqui. Essa aqui é a minha função de onda, que eu estou chamando de π terra. Certo? E essa é a minha função de onda que eu chamo de π lua. Certo? Você vê que eu posso fazer a seguinte brincadeira. Existe essa região aqui, que a gente vai chamar da região T, tá certo? É uma região onde eu chamo de que eu estou na Terra, tá certo? Ou seja, essa região do universo eu chamo de Terra, e essa região aqui eu chamo de região L, que é a região da Lua, tá certo? Ou seja, as proximidades da Lua. Se eu pego um XL como sendo um elemento dessa região aqui, e um XT, um elemento dessa região, e um XL, um elemento dessa região aqui, o que acontece quando eu calculo o meu π T nesse valor de XT aqui?
eu vou obter uma função que tem um valor aqui de acordo com esse pacote gaussiano ali, ou um pacote outro que eu esteja construindo, certo? Mas, se esse pacote ele está concentrado o suficiente, quando eu calcular esse cara aqui na região da Lua, isso aqui vai ser aproximadamente zero. Né? Se pensar aqui numa queda exponencial, eu estou pensando aqui em que 1.000 quilômetros, sei lá quantos 1.000 quilômetros de distância entre a Terra e a Lua, e aí esse negócio aqui vai me dar um exponencial de um número enorme, negativo, ou seja, um número muito próximo de zero, certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu pegar a minha função de onda que esteja bem concentrada aqui na Lua, então quando eu calcular aqui, eu vou obter um número razoável, mas quando eu calcular a função de onda na Lua num ponto das proximidades da Terra, eu vou ter aproximadamente zero. Certo? Mas agora, com isso em mente, a gente pode reavaliar a continha que a gente fez ali. Né? Então vai ser assim, ó. Psi1, Psi de x, aí agora eu vou botar L xt, vai ser assim. Aquele cara vai ser, deixa eu ver isso, módulo de Psi-t xt quadrado, Psi-l xl quadrado, mais módulo de Psi-t xl módulo de Psi-l xt. Certo? Você vê, esse aqui vai ser o que vai ser mais intensamente suprimido, porque você tem aqui módulo quadrado da função de onda, módulo quadrado da função de onda, ambos indo para zero. Né? Quando eu faço esses pacotes estarem bem separados e bem concentrados. Então esse cara vai para zero e esse cara aqui vai para zero também. E, porém, de forma um pouco mais vagarosa, mas ainda assim indo, eu tenho esse termo aqui, que vai ser 2 vezes a parte real de... Aí eu vou ter Psi terra, x terra, ou seja, esse cara não é pequeno, mas se eu pegar esse aqui do lado, que né, o complexo conjugado, ele vai estar assim, ó, Psi terra, x lua, complexo conjugado. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter o Psi lua, x lua, e eu vou ter o Psi lua, complexo conjugado. Então você vê, aqui eu tenho uma supressão maior, ou seja, a parte clássica é suprimida mais rapidamente. Mas esse aqui está suprimido também, porque esse cara é pequeno. E esse cara é pequeno também. Aqui eu tenho 4 fatores pequenos, aqui eu tenho 2 fatores pequenos, certo? Então a quântica dá um pouco mais de incerteza sobre a indistinguibilidade das partículas do que a coisa meramente clássica, mas isso a gente já tinha visto, né? E aqui é menos. Ok? O que isso está dizendo para a gente, pessoal? Que por mais que não exista indistinguibilidade, porque você vê, isso aqui vai para zero, e isso aqui vai para zero, a gente está então mostrando que o módulo do Psi de x lua, x terra, e aí lembrando que essa construção, ela depende do fato de que eu estou calculando a minha função de onda nessas regiões. Tá certo? Quando eu restringo o cálculo da minha função de onda a essas restrições e tenho funções de onda que são localizadas e bem separadas, então esse cara aqui é aproximadamente isso aqui. Psi-t, xt, Psi-l, xl quadrado. Mas isso aqui, pessoal, está mostrando para a gente, basicamente, que o nosso Psi de xl, xt é aproximadamente Psi-l, xl, Psi-t, xt. Ou seja, a indistinguibilidade emaranha as partículas, mas
isso não me impede de ter uma distinguibilidade efetiva. Ou seja, o fato dos pacotes de onda estarem amplamente separados, né, o fato de eu, por exemplo, botar talvez uma barreira que impossibilite o pacote de onda vir para cá, faz com que, pelo menos efetivamente, eu consiga distinguir as partículas o suficiente para poder fazer experimento no laboratório. Tá certo? Claro que você poderia falar, bom, se eu esperar tempo suficiente, esse pacote de onda aqui ele vai sempre abrindo. Lembra que a gente fez essa conta? Os pacotes de onda gaussianos eles vão aumentando a variância deles, certo? E eles vão ficando cada vez mais prováveis de serem encontrados em qualquer lugar. Partícula, como eu não tenho certeza na posição da partícula e na velocidade da partícula, ela vai ficando cada vez mais espalhada. Então, se eu espero tempo suficiente, essas gaussianas aqui elas podem ficar assim, e aí eu já não consigo distinguir o que está acontecendo no meu laboratório do que está acontecendo no resto do universo, certo? Isso seria do ponto de vista só dos pacotes evoluindo sem interação nenhuma. Se eu consigo botar uma barreira aqui, aí isso não acontece mais. A barreira, lembra, a gente fez as continhas, a probabilidade vai caindo para cá, ó. Certo? Então, as partículas são indistinguíveis, mas isso não significa que eu não possa criar situações onde elas são efetivamente distinguíveis naquela situação. Tá certo? Eu rebanho um monte daqueles elétrons, boto no meu laboratório, protejo o meu laboratório com barreiras que não deixam os outros elétrons entrar, e isso me diz que eu posso fatorar minha função de onda naquelas que estão no meu sistema isolado, daquelas que não estão no meu sistema isolado, e eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo na Lua quando eu fizer um experimento na Terra. Certo? Mas vocês vejam, não é tão simples assim. Porque a indistinguibilidade das partículas tenta amarrar elas o tempo todo juntos. Opa. E é isso. Acabou o tempo.